Muito bem, meus amigos. Depois de muito tempo sem transmitir o futebol, finalmente o SBT tem essa oportunidade de transmitir uma competição em rede nacional. Nesse vídeo eu vou refrescar a memória de vocês na questão de como que o SBT chegou a transmitir partidas de futebol e outros eventos esportivos na sua história. Então, não esquece, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E veja esse vídeo também até o fim, pois tem muitas informações muito importantes. Vai ser realmente uma viagem no tempo para não esquecer. Então, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Mixray. Bom, como já falei, o tema é sobre a trajetória do SBT no esporte durante esses quase 40 anos de história, né? Bom, para quem não sabe, o SBT ele foi criado pelo Silvio Santos em 1981 e está aí até hoje transmitindo muitas coisas referentes a entretenimento e jornalismo. Mas sabe que o foco principal da emissora sempre foi o entretenimento. Tanto que nomes consagrados já passaram por essa experiência em passar pelo SBT. Como a Hebe, o Raul Gil, o Ratinho, o Gugu, o Celso Portiolli, entre outros. Mas esse não é o assunto do vídeo. Vou falar simplesmente porque o Silvio Santos não tinha muita convivência com o esporte. Até já chegou a flertar essa experiência em transmitir partidas de futebol e outras competições esportivas para lucrar alto e conseguir audiência. Mas às vezes ele sempre desanimava por conta aí de, não só por conta dele, mas também por outros assuntos que envolvem os bastidores. Então vamos lá trazer essas informações para vocês. Começando pelo maior evento esportivo do Mundial de todos, que são os Jogos Olímpicos. Muitos vão falar, mas a Copa do Mundo é mais importante. Meu amigo, os Jogos Olímpicos envolvem nações pelo mundo inteiro. Então não me venha com churrumelas, tá? Mas enfim, as Olimpíadas foi o primeiro evento de fato que o SBT conseguiu transmitir em rede nacional. Isso foi em 1984. Foi em Los Angeles, nos Estados Unidos. E eles tiveram que dividir a sua transmissão com a Record. Sim, eles se uniram para poder transmitir essa Olimpíada. Além de 84, eles também transmitiram a Olimpíada de Seul em 88, na Coreia do Sul. Em 92, em Barcelona, na Espanha. Em 96, em Atlanta, nos Estados Unidos. Sendo que as duas últimas foi o próprio SBT que transmitiu. Bom, as Olimpíadas sim, é mais importante que a Copa do Mundo por conta de ser uma união geral de todos os países. Então, se você acha que não concorda comigo a respeito disso, deixa aí embaixo a opinião nos comentários. Bom, mas o que realmente trouxe as atenções foram a Copa do Mundo, né? O SBT chegou a transmitir 4 edições da Copa. No ano de 86, em 1990, 94 e a última em 98. E durante toda essa passagem, vários nomes entraram na lista e ficaram para a história do SBT. Alguns que já até entraram para a história de outras emissoras, mas que também deixaram aí deixaram a sua pegada no SBT, a sua marca no SBT. Nomes como os narradores Luiz Alfredo, Dr. Osmar de Oliveira e o nosso queridíssimo Silvio Luiz são alguns desses grandes personalidades que deram voz aí à emoção. De comentaristas, outros nomes incríveis como o experientíssimo Orlando Duarte, escritor também de ponta no quesito de esportes. E também o treinador Tele Santana, que já descansa em paz, né? O Tele Santana que foi um excepcional treinador nas passagens da seleção brasileira e também no meu São Paulo Futebol Clube também, né? E também outros jornalistas bem consagrados já passaram pelo SBT, como o de João Carlos Albuquerque, ex-ESPN Brasil,
e também do China, eterno China Juarez Soares. Ambos participaram de coberturas muito importantes. O Juarez, por exemplo, ele participou do momento mais histórico da Copa do Brasil. Isso foi em 1995, quando Grêmio e Corinthians se enfrentaram na grande final na época, e eles conseguiram uma audiência extraordinária, meus amigos, de 52 pontos. E a audiência que até então era considerada a maior de todos os tempos do SBT. Se eu não me engano, tem uma outra que era da Casa dos Artistas. Eu não lembro agora qual foi. Vocês me lembrem aqui nos comentários, por favor. Mas foi registrada assim a maior audiência da história, que foi de 52 pontos. Mas qual foi o problema de tudo isso? Por que eles não conseguiam transmitir o futebol com frequência? Seria, no caso, insatisfação financeira e de audiência por parte de Silvio Santos? Ou seria uma espécie de trâmites por trás dos bastidores? Porque tinha, sim, na época, muitas brigas entre as emissoras SBT, Record, Band, Rede Globo e até a própria Manchete já entraram em atrito, né? Por conta de direitos para transmitir futebol, para transmitir eventos de corrida, carnaval, enfim. Mas isso é um tema para um vídeo futuro, né? Mas enfim, uma equipe foi realmente um momento bastante histórico, né? Esse momento dos 52 pontos, pois na época os times de Grêmio e Corinthians eram muito fortes. Tinha de um lado Paulo Nunes e do outro Marcelinho Carioca, como exemplos, né? Bom, outros momentos marcantes que eu consegui captar, né? Foi justamente a conquista do Tetra em 94, que obviamente a maioria viu pela Rede Globo, mas quem assistia na época o saudoso Aqui e Agora, né, que era uma fonte de jornalismo gigante, viu uma matéria até que excepcional do repórter Luiz Ceará, contando sobre a trajetória dos pênaltis até a conquista do título da seleção brasileira e algumas falas de torcedores sobre essa conquista que aconteceu lá nos Estados Unidos. E sim, foi um momento bem... Eu acho que sim, foi um momento também considerado histórico para a nação brasileira, pois no mesmo ano aconteceu outros momentos muito tristes, né, como causa a morte do Ayrton Senna, mas foi um ano bem cheio de surpresas, o ano de 94. Vocês concordam com isso? E tem mais. Nem só de futebol eles viveram, né? O SBT também transmitiu algumas corridas de Fórmula Indy e transmitiu durante 3 anos a Fórmula Mundial, ou a popular Champ Car, né? Neste curto período em que eles transmitiram, o Theo José era o narrador principal das corridas, né? E tanto que ele até voltou para a emissora em 2020 para assinar um contrato para transmitir os jogos da Libertadores, né? Mas nesse tempo curto em que eles transmitiram a Champ Car, teve 2 títulos do italiano Alessandro Zanardi, do experiente colombiano Juan Pablo Montoya, que se popularizaria, que se ficaria mais popular. Ele ficaria mais popular alguns anos depois, né, ao vestir o manto da McLaren na Fórmula 1, né? E a última temporada que eles transmitiram foi no ano 2000, quando o brasileiro Gil de Ferran conseguiu a vitória. E depois disso eles não conseguiram mais transmitir automobilismo, né? O que foi patético para mim, na minha opinião, foi o ano de 98. Que na época, não por causa da equipe, mas sim por conta dos bastidores, né? Pois o Silvio Santos, ele tinha um interesse em transmitir as próximas 3 temporadas do Brasileirão, 97, 98 e 99. Só que por conta de mudanças e tretas judiciais envolvendo o Clube dos 13, Rede Globo, Bandeirantes, SBT e enfim, isso acabou não rolando e o SBT foi uma derrota traumática para a emissora de Silvio Santos. Tanto que eles não chegaram a exibir com frequência as suas partidas, e até mesmo a Copa Mercosul foi jogada para escanteio,
por conta aí dessa insatisfação e desse desinteresse pelo futebol, e também devido ao fato de um certo senhor chamado Carlos Massa, ou melhor dizendo, o Ratinho, ter tomado conta aí das audiências do SBT do começo aí de 1998. Bom, aí teve também uma tentativa frustrada de tentar exibir futebol em 2003, quando eles tentaram transmitir o campeonato. Aliás, eles conseguiram até mesmo transmitir o Campeonato Paulista na época. Só que devido a outras tretas que eles já tinham com a Rede Globo e com outras emissoras, né? Por conta de bastidores, né? Vocês sabem que na época Globo e SBT eram rivais de sangue, né? Por conta aí dos domingos, porque os domingos na época era Faustão versus Gugu, era cada um disputava uma audiência com o outro, era muito insano. Acho que foi o último ano em que, de fato, o SBT tentou investir no futebol, pois depois disso ele ia passar por um período muito sabático, né? Lembrando que na época, em 2003, outros nomes entraram para transmitir essas partidas, como o Dirceu Marchioli, né, o Dirceu Maravilha, que é radialista, né, da Band News FM, e o Paulo Andrade, que depois, logo mais tarde, ia se consagrar na ESPN Brasil. Além do ex-jogador Zete, que também apareceu como comentarista, e a presença dos âncoras os âncoras da Band, o Elias Júnior e a Silvia Vinhas. Bom, depois de muito tempo aí sem transmitir futebol, em 2008 eles compraram os direitos da WWE para transmitir as partidas de luta livre. Sim, foi em 2008 que eles transmitiram aí os torneios de luta livre da SmackDown e também do Raw. Mas devido à audiência e por conta também de problemas com censura, eles acabaram rescindindo esse contrato, né? E aí 9 anos depois, só em 2017, eles voltaram a transmitir futebol, só que apenas regionalmente, pois o SBT tinha adquirido os direitos de exibir a Copa do Nordeste. Tipo, o faturamento foi legal, a audiência lá no Nordeste foi legal, mas a gente de fato queria uma potência nacional, né? Uma questão, como é que posso dizer? Uma partida transmitida em rede nacional para todo o Brasil. Coisa que só ia acontecer 3 anos depois, justamente o ano em que nós estamos vivendo, 2020. Onde teve a transmissão da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, após mais um vacilo da Rede, após um problema envolvendo aí a Rede Globo e a MP 984, né, do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso. Eu falei sobre isso no vídeo referente ao Jorge Jesus. Vou deixar o card aí em cima para vocês clicarem e depois verificar. E vem a grande notícia, né, de que o SBT conseguiu o contrato exclusivo da Libertadores até 2022. É o quê? Não, mano, você não está errado. Isso aconteceu. Isso foi na semana passada. E já nessa quarta-feira eles já vão começar a transmitir as partidas da Libertadores pelo SBT. Em TV aberta só, em TV aberta, porque existem vários outros pacotes de TV, né? Tem TV fechada com a Fox Sports, que inclusive tem um contrato exclusivo. Tem até um outro pacote de TV fechada que a Band conseguiu adquirir e que vai exibir junto com a Conmebol em formato pay-per-view as partidas que a Globo não conseguiu transmitir por conta dessa rescisão de contrato, em que a emissora dos Marinho conseguiu pacote do Facebook, né? Com as partidas transmitidas pela equipe do Esporte Interativo. Então é isso aí, meus amigos. Agora o SBT vai começar a exibir as partidas em TV aberta. Partidas do Palmeiras, do São Paulo, do Internacional, do Grêmio, do Flamengo. Só foi ausente aí a do Atlético Paranaense, mas faz parte, né? Faz parte aí do pacote TV aberta que a Globo deixou, né? Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu vou lembrar para vocês, então, a equipe de transmissão das partidas. Para quem está na rede nacional e quem vai exibir
essas partidas de Palmeiras e São Paulo, será o narrador Theo José, que eu acabei de falar agora há pouco, né, o danadinho, com os comentaristas Ricardo Rocha, ex-jogador, né, e foi até campeão com a seleção em 94, e o experiente Mauro Betting, que inclusive tá na Turner e tá na Jovem Pan. Olha que máximo, e eu gosto muito dos trabalhos desse comentarista. E eu não sei quando que vai ficar, como que vai ficar o André Galvão nas reportagens, se ele vai ser o repórter ou se não haverá repórteres lá na altitude, né, que vai ser o jogo entre Bolívar e Palmeiras. E no Rio Grande do Sul, que vai transmitir Universidade Católica e Grêmio, terá a narração do Luiz Augusto Alano, ex-Sport TV, que estava no DAZN, acho que ainda tá, né, no DAZN, serviço de streaming, e os comentários do ex-craque Mauro Galvão. Então isso é tudo, meus amigos. O SBT, ele aos poucos está entendendo que o esporte e o futebol dá sim muito lucro. Só precisa ter muita cabeça e, acima de tudo, jogar com inteligência. Pois agora que estamos num momento bem turbulento na nossa política, né? Temos que sim ter um momento de paz entre as emissoras, entre toda a questão disso, e tomara que toda essa situação se resolva o quanto antes, né? Bom, é basicamente isso. O vídeo ficou bem longo, mas deu pra entender. Eu vou deixar o link da matéria completa que a Trivela fez, falando sobre toda a trajetória do SBT no futebol, na descrição do vídeo. Todos os créditos aí. E também vou deixar alguns momentos marcantes do SBT no futebol durante esses momentos. Então, valorizem esse trabalho aqui no canal, meus amigos, deixando aquele like, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito, e ative também o sininho para receber as notificações. As minhas redes sociais vão aparecer aí embaixo nas legendas, ou então também na descrição. Então, é basicamente isso, galera. Muito obrigado pela atenção de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!